Vitoriosa, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vitoriosas Cast. Vocês já estão vendo que eu estou começando assim com muita alegria, porque hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a minha querida amiga, a minha humorista pessoal, Pastora Raquel Lima, e é uma honra receber você aqui com a gente. Coloca aí uma vinheta de palma, assim, tem que ter. Que alegria poder estar aqui, minha amiga, eu te amo. Gente, que alegria poder estar aqui. Eu amo, primeiramente, sua vida, amém, seu ministério, obrigada, que você carrega, sua casa, meu pastor. Amém. Vou falar igual a minha mãe, as crianças, tudo imenso. E, de verdade, é um presente estar aqui. Eu orei por esse projeto, eu quero deixar isso claro e registrado. Uau. Porque é uma fonte, gente, tem que ser falado, propagado, compartilhado. E é de verdade, um presente estar aqui. Te amo. Estamos vivendo a promessa, né, minha amiga? Estamos vivendo. E pra gente começar, sim, porque eu não quero perder tempo, eu queria que você se apresentasse. Ai, meu Deus. Conta um pouco sobre você, que é pastora, escritora, mãe, influencer e uma voz tão relevante, amém, e principalmente profética para nossa geração. Amém. Eu faço questão de começar assim, que eu, amém, sei da importância disso daqui. Amém. Meu Deus, aí eu já quero chorar. Vocês estão entendendo? Eu já quero chorar. A verdade é, eu amo o Senhor desde sempre, desde a minha infância. Eu amo a casa de Deus, eu amo a presença de Deus. Eu falo que eu não conheci Jesus na igreja, eu conheci Jesus em casa. Uau. E quando eu tenho a oportunidade de estar com pastores à mesa, ou seja em qualquer lugar, e esses pastores têm filhos, eu falo, não fique preocupado, que você não apresenta Jesus quando você está no culto. Verdade. Você não apresenta Jesus quando você está no púlpito. Você apresenta Jesus para o teu filho quando você dorme, você acorda. É ali, é no dia a dia, né? Sim. Eu aprendi a amar a Jesus com os meus pais. Amém. Aprendi a amar a casa de Deus, aprendi a amar gente. Amém. Então, se eu posso me apresentar primeiro, serva de Deus, filha de Deus, serva de Deus por amor, filha de Deus por decisão, porque eu quero deixar isso claro, você decide servir a Deus. Você não é obrigado, é uma escolha diária. E esposa do Paulo Jaime de Carvalho Júnior, meu marido, como a pastora falou, mãe do Benjamin, da Maria Júlia, mas eu gostei, isso aí é a minha base, né? Sim. Mas eu amei o que você falou, influencer, eu não sabia que eu era influencer. Você é. Me respeita. Mas eu vou falar uma coisa muito séria, que o Espírito Santo falou comigo. Eu era líder de adolescentes, eu e Paulo. Sim. E uma vez eu orando, com a pasta, com a ficha dos adolescentes nas mãos, e eu falando, Senhor, como pode? Meu Deus, tem muitos adolescentes seguindo tanta gente torta. Meu Deus, como pode? Isso não existe. Sim. Como que eles estão consumindo tudo isso? E o Espírito Santo falou para mim, então, essa geração precisa de referência digital. Uau. É diferente da sua geração. E eles vão consumir quem está lá, já que você não quer. Olha. Deus está falando com ele você. Ele não pega leve, não, né? Ele é preciso assim, nas palavras. Amiga, diante do Espírito Santo que está aqui, uau, o Senhor falou para mim, eles precisam de referências digitais. Você não quer, eles vão consumir quem está lá. Porque o que o diabo fez? Ele demonizou tudo aquilo que era nosso espaço de direito. Então, aonde era para o crente estar inserido, tudo era do diabo. A política era do diabo, a televisão era do diabo, a internet era do diabo, o YouTube era do diabo. Então, o que os adolescentes hoje têm por referência, né? De quem é gigante nessa área? Quem é do mundo. Então, eu falei, Senhor, então tá bom, eu vou. É a coisa mais linda quando eu vejo que a pessoa me diz assim, meu Deus, e é mãe, e é pastora, e é casada, e prega, e viaja, e ainda cria tanto de conteúdo e tal. Porque muita gente, amiga, tem muita gente boa. Verdade. Não sei se Deus está falando com você. Muita gente maravilhosa. Ela não perde a oportunidade. Não vou perder a viagem. Não vou. Mas é sério, que é fonte. Gente, que é fonte. Sim. Não força, não é nada disso. É só abrir a boca, só fluir. Inclusive, eu quero fazer uma campanha aqui no YouTube. Para esta mulher. Me ajuda, tá? Porque olha, isso aqui é uma profeta, é uma cantora, é uma líder, é uma treinadora. Se eu botar a lista dela aqui, não cabe. Vai ser igual... Eu tô rindo de alegria e de nervoso.
Vai ser igual nota de mercado. Vamos começar. Olha, já veio uma ideia. Vamos fazer uma noite de humor com Rachel e Raquel. Pronto. Por favor, vocês estão vendo. Foi ela que falou. Ela vai ter que cumprir. Ó, é tão sério. Ela é revelada, não, é sério. Mas é sério o que você está falando. Inclusive, a próxima pergunta era para falar sobre isso. Quando que Deus te despertou para as redes sociais? E você já está falando. Uau. Você estava vivendo, você estava numa missão, você estava ali Sim, com os adolescentes e o Senhor te mostrou a importância. Porque é nada mais do que ser voz. Amiga. Ok, tem tantas questões técnicas a considerar, de fato. Mas no tempo que nós estamos vivendo hoje, as coisas estão muito mais acessíveis. Sim. E a gente só precisa ter disposição para fazer, porque o resto Deus provê. O resto Ele provê, né? Uau. Então, assim, eu não querendo te cortar, mas eu acho incrível isso, essa sua experiência que você está tendo, porque para quem te acompanha hoje, ver tudo que Deus já construiu através da sua vida, por trás de tudo isso, tem sim uma mãe dedicada, tem sim uma mulher que se dedica ao ministério, mas que está aberta. Amém. Amém. Ao Sim. que o Espírito Santo deseja fazer, né, através da sua vida. Amém. E às vezes eu posso até dizer isso, às vezes as pessoas podem até te olhar e pensar assim, não, mas ela nasceu para isso, Deus deu o dom, Deus deu tudo o que ela precisa, né? Sim. E sim, é um fato. Mas e quantas coisas a gente tem que enfrentar? E quantas coisas enfrentamos pelo sim que damos? E renúncias que muitas pessoas não conseguem ver e enxergar. É isso, minha amiga, você falou o ponto perfeito. Porque talvez alguém olhe assim, mas para ela é fácil. E você ter que passar por cima de tudo, porque tem quem consuma, tem quem aplauda, tem quem seja abençoado, tem quem seja alcançado, e tem também os funcionários do capiroto. Porque eu não acredito que alguém faça isso sem ganhar salário. Porque carteira assinada. Gente, olha aí. Tira férias. Não, tem. Que ele não faz nada, não ganha o vizinho para Jesus, não ganha a família. Né? Os de casa não conhecem Jesus. Verdade. E tudo que você faz para Deus, arrumam alguma... Sempre tem um ponto, sempre tem, olha, se eu fosse, Senhor, ajuda a gente. Se fosse responder todas as perguntas das caixinhas de perguntas que... Amiga de Deus, é muito sério, Porque as pessoas, eu não sei aonde começou essa, posso dizer, uma tribo que diz que quem faz uma coisa não pode fazer outra. Olha aí. E eu entendo, eu quero deixar claro, eu entendo que de fato se você for fazer tudo, uma coisa vai ficar sem atenção, sem investimento. Eu não estou falando agora propriamente sobre o fazer, mas sobre o ser. A Raquel da internet é essa Raquel no off. Não tem como. O meu irmão Eliel dizia, minha irmã, por favor, o Eliel, um dos meus maiores incentivadores da internet. Você tem que postar, cara. Ara, amor da minha vida. Irmã, você tem que falar, você é uma bênção, você tem que ir pra internet. Eu não, eu tenho preguiça, porque depois de começar não posso parar. Que eu até tenho isso comigo. Se eu falo sim para Deus, eu sei que eu já não posso parar, não tem para onde voltar. E aí foi aonde eu falei sim para Deus, mas já pronta. Entre aspas, né? Porque tem dia que tu é tão bombardeado que você fala, meu Deus. Mas já pronta, entendendo que teria mas pastora? E fala assim, e ri assim, e brinca assim. E uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, você brinca muito. Você precisa maneirar, porque o altar é lugar de coisa séria. Eu falei, sim, justamente o altar, a única coisa que não pode no altar é pecado. Agora, essência, eu acredito que seria uma das coisas que para Deus é crucial, você ser você na tua essência. E essência não se altera. Amiga. Não se altera. Porque, assim, eu vejo que no mundo... Né, que a gente vive hoje, o mundo apresenta personagens. Uau. Personagens, mas nós estamos aqui para trazer a essência, de fato, o Cristo em que cremos. Uau, isso é tão sério, porque é o que eu ouço. Aonde eu encontro pessoas, aeroportos, igreja, rua, meu Deus, ela é a mesma da internet. Amiga. Porque esse é um pensamento mundano, é do mundo esse pensamento.
é surreal. Porque de tanto que a pessoa vive no personagem, né? Uma pessoa me encontrou e falou assim, quem que montou pra você... Escuta aí, eu fiquei desesperada. Meu Deus. Quem montou pra você a tua jornada na internet? Eu falei, como assim? Não, quem chegou pra você e disse o que você tinha que fazer? Eu falei, Espírito Santo? Já ouviu falar? Diante do Senhor. A pessoa não acreditou, não é possível. Ninguém, falei... Ué, perguntei pra Letícia, falei, Lê, existe? Ela existe, tia. Inclusive, pessoas ganham muito bem. Pra montar, a pessoa estuda o que ela vai fazer. De tanto... Gente, é igual o chat. A pessoa consulta o chat, mas não consulta o Espírito Santo. Meu Deus. Eu falei, mas se você orar, o Espírito Santo te fala de graça aquilo que você pagaria. Com certeza. Amiga, diante de Deus. Então, é tão sério, tão sério. Então, Ou seja, é uma distorção do que é real. Porque uma personagem é o quê? É uma distorção de algo que é real. Uau. E olha como que Satanás está ganhando cada vez mais espaço, que é o que você falou. Sim. Já que você não quer. Uma vez uma amiga falou assim, se os bons se calam, os maus prevalecem. Uau. E na atual situação que nós estamos vivendo, não dá para os bons se calarem. Não dá mais. Não dá. Não tem mais a opção, logo na nossa vez, né? Logo na nossa vez. Não tem mais aquela opção de, eu vou ficar no meu cantinho. Eu vou ser neutra. Querida, neutro, só shampoo de bebê. Eu quero deixar isso aqui claro. Não dá mais, não dá mais. Não dá. E o Espírito Santo cada vez mais foi afunilando e dizendo, olha, eu quero que você seja essa, Raquel. Não, e quem tem essência não precisa fazer força. Amém. Eu vejo isso claramente. Existe um esforço, obviamente, né? Porque Uau. com tantas responsabilidades, mas aí vem uma outra questão que eu aprendo na palavra de Deus. Provérbios 31:25 diz que a mulher virtuosa é aquela que se reveste de força e dignidade e não teme o futuro. Amém. Ou seja, ela não sofre com ansiedade porque ela aprendeu a administrar não somente os seus afazeres, mas a administrar a si mesma. Uau. Ela sabe empenhar a força necessária para cada demanda. Uau, Como aleluia. Deus ministra comigo sobre Muito isso. sério. Eu sou confrontada diariamente por isso, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Eu tenho certeza que alguém já te perguntou, como é que dá conta, né? A palavra é dar conta. Mas quem falou que tem que dar conta? Não é dar conta. Meu É Deus. fazer o que tem que ser feito, porque eu Aleluia. não tenho opção. Uau. Isso é maturidade. É maturidade. A menina dentro de mim, ela fala assim, escolhe. Uau. Ou uma coisa ou outra, escolhe. Mas lembrando que a menina que ouviu da vida inteira Que ouviu da vida inteira. que quem prega não canta, que quem canta não prega, e quem prega não lidera, ou quem lidera não treina, e quem treina não empreende, e Será quem que não... vocês esqueceram da parábola dos talentos? Eu, diante de Deus, eu iria falar agora, meu pai, na parábola dos talentos, o Espírito Santo me deu uma resposta, porque uma pessoa chegou para mim e falou assim, qual é o teu público? Gente, logo para mim. Poxa. Eu já, que público? Tem que ter público. Qual é a tua veia? Falei, não é essa? Você fala para qual tipo de gente? Falei, ai meu Deus. Amiga, bugou minha mente diante de Deus. Talvez, Raquel, não acredito. Aí já é um problema teu, do teu caráter. Não desrespeita a mim. Não. Porque tem gente que não acredita em quem Eu é de amei verdade. que você falou isso. Porque não acredita. Uma pessoa falou para mim, não é possível que você alegre sempre. Falei, meu Deus, mas se tu é amarga, eu tenho culpa? Exatamente. Gente. A gente Surreal. não pode assumir Não. o que não nos pertence. Uau. Foi o que Ana fez com Eli, né? É O isso sacerdote. Bêbada. Bêbada não. Não. Gente, eu sou fã de Ana. Ana, tamo junto. Amiga, a pessoa virou pra mim e falou, mas qual é o teu? Eu falei, então, Jesus falava pra criança, pra prostituta, pra bandido, pra doutores. Discípulo de Jesus, fala pra quem tá ali. Mas, não, te respeito. Você fala pra um público seleto. Parabéns, vai lá, arrebenta. Mas eu não posso me anular. Você não pode se anular. Com certeza. Se o Senhor confiou 1 para quem dá conta de 1, 3 para quem dá conta de 3 e 5 para quem dá conta de 5. Eu quis, olha aqui nos meus olhos azuis marinho. Eu quis parar ontem mesmo. Eu queria desistir antes do podcast. Gente, é sério. Todo dia, como diz Talo de Roberto, o pecado vem. Todo dia o desânimo vem. Todo dia vem aquela preguiça. E a gente estava conversando sobre isso no caminho. Sim. Só de ser crente eu já tenho consciência Gente. de que eu preciso ir para a cruz todos os dias. Como servo de Deus. Pega a sua cruz como serva de Deus. Simples assim. Como serva de Deus. Sem liderança. Mas que cruz é essa? Do meu eu. Uau. Porque
Sabe o que eu tenho aprendido, minha amiga? É que tem gente que deixa de fazer alguma coisa no reino achando que ela não faz porque ela é humilde. Meu Deus. Mas na verdade não é humildade. Na verdade é uma vaidade. É o medo de alguém avaliar. É o orgulho eu não travestido. quero ser avaliada. É o orgulho travestido com medo de ser rejeitado. E o perigo do orgulho é tão grande porque aonde tem orgulho, Deus não está. Uau. Nos ajuda, Senhor. Aonde tem orgulho, Deus não está. Não tem como. O orgulho e Deus não combinam. Tanto que ele fez o quê? Ele expulsou Satanás. Aleluia. Então, qualquer coisa pode ser objeto de orgulho na nossa vida. Inclusive uma humildade que você acha que você tem, mas na verdade uma falsa humildade que a Bíblia até fala contra isso. Até sobre santidade, né? Até sobre santidade. Eu gosto, a Camila fala isso, a Barros, nossa amiga. Ela fala sobre o orgulho da santidade. O orgulho É a pessoa da que ela é tão santidade. santa, que ela não pode vir a um podcast. Ela não, eu estou no meu tempo com Deus. Eu não estou dizendo que não... Porque hoje em dia tem que falar o óbvio. Isso. Você tem que Deixa ter, bem claro. tem que ter o seu tempo com Deus. Sim. Assim como você tem o tempo de tomar banho, alguns sim, outros não. Assim, tem o seu tempo para dormir, para trabalhar. Se liberta. Tem que ter o seu tempo com Deus. Isso é para sobreviver. Isso é para viver, melhor dizendo. Não é sobre isso. É sobre a pessoa que ela entra nessa roupa, né? A Camila também Porque aprendi. o orgulho vem por você se sentir superior. Uau. Porque eu sou melhor. Se o que você faz te faz se sentir melhor, Volta pra cruz. Tu não pegou a tua. Tu alugou de alguém. Volta, pega a sua. porque É a isso gente aí. estava conversando É isso aí. sobre... O João Batista, sabe qual é a alegria dele? Já em João 3, ele diz assim, como amigo do noivo, Uau. estar disponível para o que o noivo precisava. A alegria de João Batista, a voz que clamou no deserto, Meu foi o pai. quê? Foi diminuir para Cristo crescer. Gente, isso é muito sério, tá? Tá lá. Uma coisa é você estar embaixo Isso. quando ainda nem subiu. Outra é descer quando tu já tá... Não é? Que isso? João Batista era estourado A na alegria, internet. ele fala, minha alegria será completa. Todo mundo ia pro deserto ouvir o cara. E ele era estranho. Estranhíssimo. Eu teria medo de João Batista. Não é? E Quando a chegar no céu, eu quero bater o papo. Amiga, muito sério. Muito A alegria sério. dele era diminuir. Uau, E houve uma aleluia. discussão entre os discípulos, né? Por causa de Jesus, porque Jesus também estava batizando, e ele falou, não, vocês não estão entendendo. Aleluia. Eu só estou fazendo o que estou fazendo por causa dele. João Batista pra eles. Tô preparando o caminho. É isso aí. É isso aí, estou preparando o caminho. E essa tem que ser a nossa alegria. E sabe o que me curou? Né, eu passei por uma cura, é entender. Maior sacrifício seria me calar. Porque aí eu ia ter que dar conta com Deus. Meu Deus. Porque quantas vezes eu me calei pelo que eu ouvi. Mas o maior sacrifício não era o que eu poderia viver na mão das pessoas, mas é o que Deus. Aleluia. Até o ponto que Jesus disse, o Espírito Santo falou comigo em oração um dia, o Senhor falou assim pra mim, e se todos me negarem, tu me negarás também? Porque quando eu mando você fazer uma coisa e você não faz, você está me negando. Negando o meu poder, negando a minha eficácia, negando o que eu sou capaz de fazer através da sua vida, porque eu não te vejo como você se vê. Aí eu comecei a orar, Senhor, que eu possa me ver Aleluia. como o Senhor me vê. Meu Deus, isso é muito sério. Isso tem sido a minha oração. Senhor, eu quero me ver como o Senhor me vê. Acabou. Gente, acabou. Eu quero... Você pode cortar pra eu chorar? Que agora aqui já é comigo. Que agora... Ah, Raquel, Deus falou comigo. Aí é com você. Aqui, essa parte. De todas que ela já está falando. Gente, ela isso está é muito falando. sério. Sim. É muito sério. Eu É tenho muito sério. orado assim, porque a dependência de Deus é o melhor lugar para a gente estar. E quando a gente depende, a gente vai estar sempre vulnerável. Agora, eu preciso te falar isso aqui. Eu aprendi a depender de Deus da pandemia pra cá. Você acredita? Raquel, você dependia... Menina, dá pra... Eu gosto desse seu testemunho. Dá pra achar. Dá pra ensinar que depende de Deus sem depender. Dá. Eu dando um show, Maria do Bairro, na minha frente. Eu chorando horrores, meu Deus. Uma pandemia, Senhor. Eu tinha tanta coisa pra fazer esse ano. E nananana. O Senhor falou pra mim, hipócrita. Você é hipócrita. Você aconselha os amigos a dependerem, prega sobre dependência, você canta sobre dependência, mãozinha erguida, lágrima descendo. Só que você depende dos teus recursos. Meu Deus. Você acha, Raquel, que o trabalho que você tem, que o que você faz, que é da força do teu braço. Quem te trouxe até aqui foi as suas pernas. Não. Foi eu.
Foram as minhas mãos. Eu te trouxe. Eu. Amiga, o Senhor não tinha ninguém na minha sala. O Senhor. Sim. E aí, quando é Ele quem fala. Porque se Ele usa alguém, você pode até dizer, foi emoção. Sim. Não é assim? Total, No orgulho. total. Não tava. Fulano sabia de alguma coisa minha. Agora, quando é a voz dele, é inconfundível. Inconfundível. E o Senhor disse pra mim, você é hipócrita. Você achava que quem ele colocava cliente dentro do salão era você. Olha aqui, profissional maravilhosa. Raquel, você nem conseguiria se não fosse a minha mão. Aí eu falei para você, pode me levar. Sim? Senhor, eu tô aqui, pode me... Já entendi. Eu não sou nada. Eu já entendi. Se o senhor quiser me recolher agora, eu me arrependo, te peço perdão, eu declaro que te amo. Porque, amiga, eu fui descendo, mas descendo, o senhor tá certo. É isso mesmo. Porque a linha é muito tênue, né? Sim. Entre a dependência e o orgulho. Sim. Entre a fé Isso. e a vaidade. A linha é muito tênue. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Total. Porque quem ora não erra. É verdade. Quem ora não erra. E você se poupa. Uau. É isso. Porque você vai... A gente é jovem, né? Mas Somos. aprendemos. 15 mais, mas somos. 15 mais 15 mais alguns. A gente ouviu, né? A gente ouviu as pessoas falarem. A gente ouve muito mais as pessoas falarem que estão passando por guerra, que estão passando por batalha, que estão na luta, que estão no deserto, que estão no vale. E poucas vezes é falado e testemunhado sobre as promessas. Até porque a gente não quer atrair inveja, né? Eita, uau. É muito sério, né? Porque a gente não quer atrair, Eu falo. né? Eu a gente falo, não quer atrair eu sou o prima olhar... de José. Esse negócio de, se contatem, levante. Já levantou, então, porque a primeira pessoa, Deus falou aqui, menina, tu não sabe o que Deus falou comigo agora. Não é? Mas e se aí, ou eu creio integralmente e dependo integralmente de Deus, minha irmã, eu desisto. Afinal, quem é que tem o poder? Uau. É Deus ou são os homens? É isso. Eu Não, falo porque que parece que tem crente. tem medo. Tem? Tem mais medo do diabo do que de Deus. Tem, não, porque aí, menina, se eu falar, você sabe, a força contrária, a inveja, não sei o quê, eu falo que o dia que tudo isso for mais poderoso do que Deus, acabou. Não, e a gente tá falando isso até num tom de humor, assim, rindo, mas é muito sério, que nós estamos tratando Sim. aqui. Porque quem sabe você tá assistindo aqui, o Vitoriosas Cast, e você não sabe que você tá doente. Uau, é real. Porque viver desconfiado o tempo todo É pesado demais. é muito pesado. É pesado demais. E é uma brecha que Satanás precisa para te isolar. É. Para te impedir. Como Elias, né? Exatamente. Elias, Senhor, só eu sobre. Gente, eu não tinha condições de servir ao diabo. Porque Deus é muito meu amor. Não é? Deus para Elias, menos. Gente, Deus não, ninguém perturba Deus não, tá? Que ele te manda menos. Menos, meu filho. Só o crente determinado perturba, que nem Jacó. Não saio daqui Não sai, é isso. enquanto o senhor não me abençoar. É isso. E eu estava num evento, a pastora Helena Raquel, ela falou uma coisa, no evento Vocacionadas, a pastora Helena Raquel falou assim, caramba, vou botar nas minhas palavras, porque ela nem usa esse termo. Sim, maravilhoso. Mas ela estava dizendo assim, olha, eu não tenho paciência. Ela falou assim, eu não tenho paciência com as pessoas que oram murmurando e falam, Deus, eu não vou dar conta. Ou ficam se lamentando. Irmã, para de gastar a tua energia orando assim. Ora assim, Deus, me ajuda. Uau. Eu quero Me capacita. ser comigo, me capacita. Eu achei aquilo tão simples, tão óbvio, mas ao mesmo tempo, quantas pessoas do outro lado dessa telinha Sim. ainda estão escrevendo até no diáriozinho lá. Senhor, o que eu queria mesmo é parar. Para com isso. Não dá. Não dá. Não tem pra onde voltar. Uma coisa é você precisar desabafar. Outra coisa é você viver nesse estado de desistência. Te consome. E não sobra nada. A Lelê me mandou um meme de uma mulher falando assim, amiga, você tá bem? Aí a amiga fala, não, eu tô mal. Ela, mas a amiga tá mal todo dia. Mês passado tu tava mal, ano passado. É o crente que se coloca nesse lugar. É igual quem fala assim pra Deus, ou posta, né? O ministério tá me matando. Amiga, vamos falar sério. E ela estava falando exatamente sobre isso. O chamado tá me matando. O que mata é a desobediência. Meu Deus. Porque nós crescemos muito ouvindo acerca, o Espírito Santo falou isso pra mim ano passado, acerca da consequência da desobediência, mas ninguém fala da consequência da obediência. Isso aí. Pega lá Deuteronômio, amiga. Quem obedece tem uma lista.
Verdade. Meu Deus! Quem vive em Deus, para Deus, com Deus. Porque tem uma listinha, né? Que não é só falar que vive para Deus, nem com Deus. Tem que seguir um script bonitinho. Eu não consigo entender alguém que diz viver para Deus, viver com Deus e falar mal dos outros e não combina. Não. Eu não consigo entender alguém falar que vive para Deus e vive com Deus e inveja os outros. Não. Não combina. Eu não consigo entender alguém que é discípulo de Jesus. Olha aqui nos meus olhos. Ah, que eu sou discípulo de Jesus, mas não tem caráter. Não combina não ter caráter e ser discípulo. Você está entendendo que não combina? Não combina. Então, não, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Deus tem coisa grande comigo, minha irmã, que se fosse coisa pequena. A tua vida tem que condizer com quem Ele é. Como a minha pastora, nós viemos no carro conversando. Só de ser discípulo, não estou falando de líder, de pastor, de autoridade, de título, não. Só de levantar a mãozinha e falar, Senhor, a partir de hoje eu te pertenço, eu te reconheço como meu Senhor, eu sou tua, tu és o meu dono. A partir daí tem um script para tu seguir. Raquel, não estou seguindo. Volta de novo. Precisa dobrar o joelho de novo, se entregar de novo. Pede para ele queimar tua boca. Igual Isaías pediu. Senhor, com Atenais. Tem que pedir, amiga, porque não combina. Eu sou discípulo e a minha vida é toda torta. Não. Volta de novo, que aí você vai conseguir. Tem um script. Se você seguir o script bonitinho, dá certo. Tô te falando. Olha, eu vou te falar. É muito sério. É muito sério. E verdadeiramente, nós não podemos nos calar. Não. E usar todos os recursos possíveis disponível a nós. Isso. Os que sabemos, que conhecemos, o que não conhecemos. Isso me leva à minha terceira pergunta para você. Porque meu Deus. você tem sido uma grande influência nas redes pelo seu humor, seus looks e até pelo seu processo pessoal. E como você entende tudo isso hoje e de que forma isso impactou sua autoestima e sua Uau. identidade em Deus? Amiga, gente, Deus estava no carro, porque tudo que a gente está falando aqui, o Senhor já estava falando com a gente. 2024, eu vivi assim, um impacto. Fui pregar numa conferência e preguei quando eu estava pro final da palavra, eu comecei a sentir uma dor muito forte. E uma dor de cabeça que eu nunca senti na minha vida. E pelo Espírito, né? Que quem conhece a voz do Senhor sabe. Sim. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. O Espírito Santo falou para mim, você tá? É como se eu estivesse tendo, amiga, um princípio de infarto. Meu Deus. Os sintomas, todo. De dormência, de dor, de tudo. E eu dobrei os joelhos ali. Já estava no final. Iria colocar a igreja de pé, estava no mover. Os irmãos acharam que era poder. Eu estava morrendo. E eu dobrei os joelhos e eu comecei a falar com o Senhor. Falei, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou honrar isso. Eu vou honrar essa chance. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Comecei a pedir ao Senhor misericórdia. Porque a vida toda a vida, como diz o nordestino, o crente não bebe, mas o crente come. Não é isso? O crente não se droga, não se prostitui, mas come. É. Como se a gula não fosse um pecado. E amiga. Eu me lembro quando criança, eu falo com a minha mãe, hoje minha mãe ri, eu falo, mãe, por que essa maldade? Tinha que tomar remédio para engordar. Era cultural. Aí eu falo, até hoje está fazendo efeito. Eu tô nessa peleja para voltar pro meu peso ideal. Mas foi quando eu tive esse encontro com Jesus. Sabe quando você percebe, amigo, o Senhor dizendo para mim, para você, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, ó, eu vou confiar de novo. Eu vou acreditar de novo. Uau. Eu vou investir de novo. Literal. O Senhor me deu mais uma chance. Uau. E aí eu entrei nesse caminho de reconhecer o que eu precisava tratar, porque tem isso, as feridas que eu não tratei, eu comi. Uau. Preciso. Só isso dava um podcast. As feridas que eu não tratei, eu Senhor. comi. É real. Senhor. O Espírito Santo falou para mim. Você está comendo dores que você não curou, luto que você não elaborou, rancor, orgulho. Amiga, eu estava num nível de orgulho que o cão estava com inveja de mim. Orgulho, é orgulho. Ah, mas eu tenho razão porque fulano que me magoou. Não, a pergunta de Deus não é essa. A palavra que ele deixou não é essa. Se você ler isso aqui, tua vida muda. Ele disse, se o teu irmão te fez algo. Verdade. Vai até beber uma água. Não. Vá você até ele. Amiga, a gente lotado da razão, o que a gente quer fazer? Mas eu não fiz. Eu não persegui. Eu não perturbei. Eu não falei mal, foi ele. Senhor, e eu ainda assim, respirando, com o espírito do Pedro, Senhor, foi aquela peste.
O senhor me entende. O senhor me entende? Claro que o senhor me entende. Mas é por entender. É por isso que Jesus veio à Terra. Porque Deus é tão incrível, ele é tão original que ele nunca falaria para você. Você consegue. Você suporta sem ter vivido. Verdade. Então, o filho desce para provar para você, para nós que sim. Sim. Dá. Dá para perdoar, dá para ser curado, dá para ser liberto, dá para abrir mão do orgulho, dá. E aí eu entrei nesse caminho, amiga, nesse caminho, e aí juntou tudo, né? Porque Deus não perde viagem. Eu fiz faculdade de moda, eu amo essa área, nós amamos essa área, porque eu aprendi com o Espírito Santo que você é o que você veste. Uau. Vou repetir. Dá outro podcast. Anota, porque você vai fazer tudo isso, por favor. E tu Você tá vai trazer pra convidada. cá. Ai, meu Deus. Você é o que você veste. É verdade. Você é o que você veste. Se você vê uma mulher que ela só usa roupa neutra e só usa uma roupa por cima da outra, aqui da outra, aqui da outra, e é só, não, eu não uso cor, é porque ela quer sumir. Não, como não pode sumir, ela fica ali nas cores. Porque alguém disse pra ela, você aparece muito, você brilha muito. Então, já que só em andar, em viver, ela já brilha muito, pode chorar se quiser. Gente, não dá uma podcast Ela gosta nós de me duas. fazer chorar. Não, é o Senhor. Cadê o Aqui. lencinho? É sério. Eu aprendi isso com o Espírito Santo. Aprendi isso na faculdade. Alguém disse, brilha muito, fala muito, se expressa muito. Então, você, no inconsciente, arruma um jeito de se apagar, de se anular. Só que como? A Bíblia diz, como é que faz? Se colocar embaixo da cama, a candeia. A candeia. Como que se faz? Não sei como. Um ambiente escuro, a candeia brilha. Porque nasceu para brilhar. Verdade. Vai fazer o quê? E eu amo essa área, amo, porque sem a minha pretensão, amiga, diante do Senhor. Primeiro que a vida toda a vida, diziam que crente não sabia se vestir, que crente não tinha estilo, e eu desde criança tinha isso na minha mente. Eu falava pro meu pai, ó, eu vou crescer, vou fazer faculdade de moda, porque os ternos que o senhor usa não combinam. Gente, como é que pode? 8 anos de idade, gente, que maldade. E eu dizia, Visionária. amiga, eu dizia pra minha mãe, por que, mãe? Só, um cabelo tão bonito, só usa um coque. Solta esse cabelo com 7 anos. Já era pra minha mãe morar, pra eu ser liberta ali. Mas eu amo. Porque até, talvez alguém esteja assistindo, Raquel, mas eu ainda não tenho dinheiro. Eu ainda não tenho recurso. Não é sobre o recurso, não é sobre o dinheiro. Verdade. É sobre ser plena com o que você tem, com a verdade que você está vivendo hoje. E se Com a amar. Pronto. Você pode estar com a mesma blusa, amiga, com a mesma roupa, a mesma saia, com a mesma chinela, com a mesma sandalinha. Não importa. Se você tem consciência de filha de Deus, que tem isso, né? Quem tem consciência de filho, entende primeiro que é só um momento. Você não vai ficar nessa guerra para sempre, nessa luta para sempre. É só um momento. E segundo, ele te basta. E basta mesmo. Verdade. Basta. E olha como que Deus é perfeito. Isso me leva para penúltima pergunta. Porque você falou que teve uma segunda chance. Sim. E você, inclusive, escreve sobre isso. Sim. Né? Conta pra gente sobre o Viva. Porque só esse título, de fato, né, é um convite. Eu vejo ali, Amém. Viva, meu livro, Viva, é um convite. O título já fala. Amém. Teve algum momento com Deus durante esse processo, como você já contou, que assim, a mudança, ela te levou não somente à consciência, mas assim, não, a partir disso, que eu sei que você falou da experiência que você teve. Porque uma coisa é a gente ter a experiência e depois vem a decisão. É isso. É isso. Como foi isso? Porque eu sei que do seu processo nasceu o livro que está sendo resposta para muita gente. Então conta mais sobre isso. Amiga de Deus. Nossa, é lindo você falar isso. Porque talvez alguém esteja nos assistindo agora e pensando, Raquel, mas então você viveu essa experiência, você dobrou o joelho, você levantou dali, no outro dia você estava na academia, no outro dia você estava comendo saudável. Não. Ali começou o processo para que então surgisse a escolha, porque é decisão. Amiga, é decisão. É uma escolha diária. Gente, é igual servir a Deus. Verdade. É todo dia. Você não vê uma mulher de Deus, um homem de Deus e pense nunca mais. Pense que para ela é fácil, que para ele é fácil. Não é. Tales canta, o pecado vem e vem. Tanto para mim quanto para você. Talvez até para quem está no altar, acho que seja até um piorzinho. Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, verdade. O cão vem na proporção, a guerra vem na proporção. Total. O investimento, porque ele investe pesado, ele não poupa. Na mesma proporção do que você carrega. Eu dormia e acordava, porque quando você tem a consciência, eu já dormia, acordava e dizia, Senhor, me ajuda.
eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar de vida com chocolate na mão, né? Senhor, me ajuda. Eu preciso mudar de vida e tendo como ir para academia e deitada. Eu preciso mudar de vida até um dia que a minha amiga, doutora Lívia, nossa amiga, eu postando um stories acerca de uma parceria, da casa, de tudo. E aí ela comentou assim, nossa, que família linda que Deus te deu. Eu amo a tua família, eu amo a tua casa, mas que pena, né, Raquel? Que se você não se cuidar, você não vai estar viva para desfrutar. Gente, ali tem uma figurinha no WhatsApp. Eu tive que até respirar. No WhatsApp. Vocês ouviram bem o que ela é falou, um tapa assim na cara, que Meu quando eu quero falar com meus irmãos, eles não respondem, eu coloco assim, atende, e eu mando essa figurinha. Eu quero até pedir perdão ao Senhor e aos meus irmãos. Foi literalmente isso. Virou uma chave dentro de mim. Eu falei, meu Deus, eu vou virar estampa de camisa. E não foi nem pessoalmente, foi por mensagem. Amiga, porque Deus, assim, ele quer otimizar o tempo. Antigamente, assim diz o Senhor, agora ele tá mandando pelo direct, pelo zap. Os vasos agora estão assim, é uma agilidade. É áudio que a gente manda, eu já recebo vários. Quando ela mandou, virou uma chave aqui dentro. Uau. Eu falei, gente, porque como disse, eu vi um meme, a mulher dizendo, você sabe com a minha raiva? Não. Tudo que eu preciso para crescer e avançar depende de mim. Aí a mulher bota assim, essa é a minha raiva. Porque qual é a raiva da gente? É que você não tem a quem culpar. Olha para mim. Você não está do jeito que está porque alguém te machucou. Você não está do jeito que está porque alguém te perseguiu. Você não está aonde está porque alguém puxou o teu tapete. Simplesmente está vivendo, sentindo e estando porque decidiu permanecer no chão. Dói. Mas passa. Dói, mas você precisa entender isso porque é o que eu falo para mim todo dia. Não, amiga, eu não tinha mais a quem culpar. Eu sou assim porque eu perdi papai. E eu falo isso no livro. Eu perdi vovó, perdi vovô. Aconteceram tantas coisas. E fulano, e pastor ciclano. E quem eu achava que era autoridade espiritual sobre nós. Queria nos acolher. Esse negócio me irrita. Porque se irrita a Deus, você imagina o ser humano. Mas se você não se acolher... Quem? 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 Literalmente, o Espírito Santo me fez entender. Para eu responder no todo a pergunta que a pastora fez. A vida toda, ou toda a vida, eu esperava do outro aquilo que eu só poderia esperar de Deus. Uau. Então, vai uma palavra do céu para virar essa chave em você. Pare de esperar do teu marido, do teu filho, do teu amigo, do vizinho, do patrão, da mãe, do pai, dos irmãos. Aquilo que tu só pode esperar em Deus. Eles não vão suprir aquilo que você só encontra em Deus. E enquanto a gente vive nesse limbo, nesse ciclo, você não rompe, você não avança. Sim. E eu vivi essa guerra para escrever o livro ano passado. Eu dizia, Senhor, me ajuda. Ai, Senhor, como é que eu vou escrever? Eu nunca escrevi. Eu descobri, depois de véia, que eu tenho TDAH severo. Se tu mandar eu fazer uma peça de teatro, eu faço agora. Eu imito o pastor Silas, eu imito a pastora Elisete, eu imito o pastor Silas Filho. Perdão, me tô brincando. Não vou fazer. Dá outro podcast. Eu amo. Tá em mim criar, inventar, falar. Agora, escrever, fazer, tudo que traz para concentração. Era um parto. Aí o Senhor falou assim para mim, então, você é tão orgulhosa, assim, que acha que não precisa de ajuda de profissional. Eu dei a ciência ao homem. Eu, bom, Senhor. Igual aquele menininho, eu já entendi, já. E aí eu comecei a tratar, a tomar um remedinho, uma vitaminazinha, repor algumas coisas, que nem tudo é demônio, amiga. Para de levar para a igreja. Para a Quinta da Vitória, quem tinha que ir para o médico. Meu Deus. Agora, para de dar remédio, quem tinha que estar fazendo aqui 7 semanas, porque é demoninho. Tem que arrancar, tá? O que é para libertação. Não é. Senhor, tira esse espírito de mim, Pai, assim. Só diminui um pouquinho. Quem é para libertação tem que vir para a casa de Deus. Verdade. Tem que orar, tem que jejuar. A Bíblia diz que caixa de demônio só sai com jejum e oração. Mas para quem precisa de um profissional a qual Deus deu a sabedoria, por favor, faça isso. Eu descobri. E aí pedi ajuda. A Lívia foi uma delas. E minha amiga, aí você vai fazer um exame mais aprofundado, viu até minha alma. Não tinha vitamina, não tinha nada. Tinha nada. Tinha só a carcaça, o osso. Você estava sobrevivendo. Amiga. Por isso literal. O livro é viva. Por isso. Por isso. E Deus fala isso para mim. Foi aonde eu consegui romper e escrever. O Senhor falou para mim, então, não entrou na terra prometida quem sobrevivia. Uau. Quem se via ainda como escravo. Uau. Porque escravo não tem herança. Meu Deus. Só quem herda é filho. Então eles ficavam, nós éramos como gafanhoto.
Nós éramos aos olhos... Eu amo esse texto, amiga, porque a Bíblia diz que um dos espias dizem para Moisés, olha, nós éramos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles. Uau. O Senhor falou para mim, você será visto de acordo com a tua ótica. A maneira como você se vê será exatamente como as pessoas vão te enxergar. Meu Deus. Eu não estou falando do medíocre, do doente, que decidiu te perseguir sem causa. Esse daí, verdade. só Deus. E se ele deixar. Porque tem gente que não deixa nem que Deus trabalhe Deixando nele. bem claro para todos, Só Deus. Porque se deixar. nem entra nessa Mas guerra. pro medíocre, você sempre, na boca do medíocre tu não presta, na boca do medíocre tu é metido, na boca do medíocre quem você acha que é. E aí o Espírito Santo tem me ensinado e me curado. Eu não acho. Eu sou em Deus. Sou filha. Um dia eu pregando para mulheres, eu falei, quando alguém fala assim, você se acha, você vai responder, eu não me acho, eu fui encontrado. É diferente. Você foi Forte. encontrado, você foi encontrado. Acabou. Quando você tem a consciência, sou filho de Deus. Filho tem comportamento diferente, fala diferente, postura diferente. Sim. É diferente. Filho não pede pra gente. Ele já fala de um jeito que sabe que vai tocar. Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Total. Pai, pelo amor de Deus, que já sabe o que vai tocar. Isso é filho. Sim. E eu entrei nesse lugar, literal, de filha de Deus. De filha de Deus. De como alguém que de fato entende que tem. Não só um relacionamento, não só uma vida com Deus, mas também tem algo da parte do pai para receber. Quando você sai do lugar da culpa, da vítima, da orfandade, e se assenta na cadeira de filho, tudo se torna acessível. E isso não é só cura para você. É cura Amém. para outras pessoas. Amém. Eu celebro, e cada dia mais, vendo tudo que Deus tem feito na sua vida, eu celebro, Amém. eu me alegro, você sabe Amém, amém. disso. E assim, eu quero dizer a você, porque sinto do Espírito, Amém. falar publicamente, representando as mulheres, obrigada. Amém. Obrigada. Amém. Você nos ensina a ter coragem. Amém. Você nos ensina a ter força. E essa referência é o que vai fazer a diferença nesse tempo. Amém. E eu digo a você, obrigada. Amém. Porque nós precisamos reconhecer. Porque tem muita gente para abater, para criticar. Mas eu quero dizer aqui, obrigada, minha Amém. amiga. Amém. Obrigada. Amém. Eu tenho certeza que o Deus que começou a boa obra, Ele não só vai completar na sua vida. Ele vai fazer daquilo que Ele está fazendo também alcançar outras pessoas. Amém. Isso é uma coisa que Deus tem me ensinado. Porque não é só sobre nós. A gente precisa corrigir a forma de falar. Como você fala, não é, sim, é sobre mim, mas é sobre uma geração. É verdade. Meu Deus. É sobre um legado. É. É sobre legado e por isso, aqui no término, não querendo terminar, mas eu sei que tudo que foi falado aqui já está curando vidas. Em nome de Jesus. Mas eu quero, Raquel, quando você olha para a nossa geração e pensando no nosso tema, porque nós somos vitoriosas de geração em geração, qual é a palavra que queima no seu coração? E o que você pode falar para a gente hoje? Porque tudo que você testemunhou já está deixando um legado. Aleluia. Amém. Nossa, meu Deus, eu perdi até as palavras agora. Amém, amiga. Obrigada, de verdade. Mas uma palavra que me abençoa, se eu posso resumir o que eu tenho pedido ao Senhor, o que eu tenho vivido em Deus, é constância. Porque para tudo, a gente precisa, para ter uma vida com Deus, para ser uma esposa, como a Bíblia fala, como a palavra de Deus ordena, para ser uma mãe. Esses dias a Lelê pegou um vídeo, eu falando com as crianças, e ela pegou, gravou. Quando ela me mandou, eu chorei. Eu falando para eles, aqui é a minha casa de capiroto, aqui é a casa de servo de Deus. É o que eu falo todo dia. Vocês, e aí eu chorei na hora que eu falei isso para eles, é o que eu falo sempre. Mas eu recebi esse vídeo, amiga, de fato como uma espectadora, como alguém, como um seguidor de Instagram, como alguém que está no YouTube. E eu falei para eles, eu não gerei vocês para mostrar para alguém que eu posso gerar. Porque, amiga, eu vou falar assim diante de Deus. Eu fazendo faculdade, tantos sonhos, vou ser isso, vou ter um salão e uma loja no mesmo lugar, porque eu acho que combina, inclusive eu acho mesmo que combina. Salão e loja no mesmo lugar é um sonho de toda mulher. E o Senhor me fez gerar. Eu tratando endometriose. Uau.
E sem saber que era endometriose, e tranquila, porque eu falei, não, tô com 24 anos, eu não vou ter filho agora, e glória a Deus. Não quero filho agora, Senhor. Assim com Deus. Com 28 anos, eu tive o Benjamin. E aí, 4 anos depois a Maria, 4 anos depois a Ana. E a constância. A Camila fala isso. Amiga, você me abençoa muito porque você é constante. Porque quando eu virei para Deus e falei, o que que o Senhor quer? O Senhor falou para mim, Raquel, pare de me pedir para abençoar os teus planos. Uau. Porque é isso que a gente faz. Você tem um sonho e fala, o Senhor pode botar sua mão isso aqui? Uau. Você tem um plano e fala, o Senhor pode botar sua mãozinha aqui? Ah, o desejo, o senhor vem comigo para isso aqui? A gente não pergunta o que que o Senhor quer que eu faça. Quem o Senhor quer que eu seja? Uma amiga virou para mim e falou assim, olha, teu filho fulano vai ser doutor, e a Maria vai ser isso, e a caçula vai ser aquilo. Eu falei, então, amiga, eu tenho que perguntar para Deus. Porque a minha oração diária é, Senhor, o que eles vão ser para ti e para a glória do teu nome? Aleluia. Me ensina a criá-los exatamente da maneira como o Senhor deseja. Cada um na sua essência. Porque, amiga, quantas pessoas nós vimos frustradas? Muitas. Porque estão fazendo aquilo que sonharam. Não consultaram o Senhor. Se a gente tem que perguntar para Deus que roupa vestir, você imagina qual carreira seguir? Com quem casar? O que fazer? Aonde morar? Tem que consultar o Senhor. Não pedir para que Ele abençoe a tua decisão. Então, a constância, para mim, resume tudo. Tudo. A oração, a vida de oração, é o ponto que você falou do nosso tema desse ano. Minha avó se converteu. E aí, porque ela entregou a vida a Jesus, Deus mudou a realidade de uma geração inteira. Olha isso. Aprendeu a ler lendo a Bíblia. Uau. Tinha um caderninho dela de oração e quem entrava naquele caderno, de 2 1, ou recebia a vitória ou Deus levava. Que sem resposta não ficava. Verdade. Então, eu não tenho para onde fugir. Sim. A minha mãe, os médicos perguntaram para ela, vai ter que operar o joelho no final do ano. E o médico perguntou para ela, o que que a senhora fez que o seu joelho não tem lógica? Ela falou, então, eu orei. Deus leva meu pai, ela fica sozinha, com 5 filhos, todo mundo solteiro. Dentro de casa, escadinha, eu mais nova tinha 12, Gesiel mais velho tinha 20, todo 19. Pensa, escadinha, e a minha mãe já orava. Deus leva meu pai, ela ora dobrado. Então, é literalmente da minha avó, que passa para minha mãe, que passa para mim. E agora eu estou vendo as minhas filhas. A Ana, quando eu vou abençoá-los para ir para a escola, se eu estiver correndo, se o carro estiver na porta já para levar e não der tempo para eu orar como eu queria, e eu falo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, eu ungindo os 3 e liberando ela. Ah, mãe, assim não. Tem que ser com fervor. Olha. Eu falo, rapaz, não posso nem fraquejar um dia. Desse jeito. É o legado. Desse jeito. E aí, se eles estão em casa, e a gente tem o nosso tempo de devocional junto, e eu oro por eles, aquele tempo mais longo, mais extenso de oração, quando a gente termina, ela fala, ué, gente, ninguém vai orar pela mamãe? Ela não aceita, Coisa eu linda. não receber. E eu deixo mesmo, né, que eu preciso. Claro. Eu dobro os joelhos, estendo a mão, e tem que botar óleo na mão dela. Eu falo, Jesus, tem misericórdia. Gracinha. Bota óleo, mãe, na minha mão, que é mistério. Assim que é bom. Ela unge, do alto da cabeça à planta dos pés. Não. É uma profetinha. É uma As profetinha. crentes em treinamento. Então Tem é a coroa dela. Tem. A coisa mais linda que a pastora deu. Elas são apaixonadas. Ninguém toca aquela coroa, já virou idolatria. Falei, gente, Deus não tá nisso, para com isso. Solta minha coroa! As duas. E eu tenho visto Deus fazer na minha vida e na minha casa por causa da permanência, da Uau. constância. Uau. Não dá. Não dá para fugir. Não, e é de fato algo que a gente tem que aprender. E a gente só aprende e a gente só consegue ter fazendo. Só. Amiga, é o que Deus vai fazer com você. Porque você é uma fonte. Amém. É real. É real. Isso aqui que eu vou falar. Se você entrar no lugar das vozes que não acrescentam em nada, se você entrar se assentar nessa cadeira das vozes de pessoas que te colocam, que não contribuem com aquilo que Deus te confiou, você não obedece aquilo que Deus, e não faz aquilo que Deus já te mandou fazer. E como eu aprendi, a obediência é imediata. É fazendo com o que você tem, com o que você pode, mas na hora que Deus mandou. Nossa. Fica com essa pedrada. Porque, não, é sério, isso é o que eu repito para mim, repito para minha desculpa, repito para minha alma, repito para minha carne, todo dia. A vida não é só feita de estações. Quem criou as estações foi o próprio Deus. É isso. Quem criou o tempo foi o próprio Deus. Meu Deus. É você virar para a fábrica, não é? E falar isso, ó, isso aqui não tá certo. Ele criou. Desprezar, ignorar, negligenciar. Não dá. E a constância, ela nos treina.
a entender a importância do tempo. Uau. É isso. Não é verdade? É Se a gente for analisar, pelo menos eu tenho essa ótica, eu consigo ter essa percepção. Porque há coisas que, de fato, você tem que deixar de fazer que são constantes na sua vida. Eita. Se assim como você consegue ser constante com aquilo que não presta, Eita. você também vai conseguir ser constante com aquilo que vai cooperar Pronto. e te colocar no centro da vontade de Deus. É só essa matemática que você tem que fazer. Todo mundo é capaz de ser constante. Não vem com essa não, mas o meu temperamento... Não, querida, não tem a ver com temperamento. Tudo é parte da decisão. E se você quer deixar um legado, Uau. honra o legado. Ah, não tem ninguém na minha vida. Eu sou a primeira, então você já tem um legado. Uau, que coisa linda. Meu Deus. Se você for exposto, se você já sabe, não tem para onde fugir. É isso. Você já sabe. Então seja você a primeira. Nós precisamos encerrar. Infelizmente. Mas vai ter volta. Vai ter. Por favor, gente. Eu creio. Nunca pedi Eu nada pra oro. vocês, por favor. Eu oro. E Deus faz. E faz. Não preciso nem fazer força. Diante de Deus, tá? Perigosa. Não mata, não rouba, mas se ela dobrar o joelho. Deus atende, Deus atende. Ela só virou e falou assim, se você tiver uma data em abril... Falei, um mês inteiro, eu não consegui dizer não. O mês todo, o que você ia falar, a hora e o dia. Temor do Senhor. Raquel, você tem medo de quem? De quem ora? Temor, estou te falando. Te amo, minha amiga. Gente, Obrigada. que precioso. Um presente que você nos Presente deu. é você. Presente é esta mulher na minha vida. Eu vivo coisas hoje. Inclusive, perdão, Espírito Santo, eu te amo. Viu? O Senhor me amou. O que eu vivo na minha saúde, no meu corpo, Deus usou você em 2020. Foi 2020? Foi. Aquela vigília online, vigília que foi um aqui. mistério. Parecia pique-bandeira. Um corria de um lado. E a gente corria do outro, se encontrava no meio. É verdade. Gente, o que foi aquilo? Foi muito forte. Deus usou esta mulher, dizendo tudo o que iria fazer. Então, minha Foi amiga, muito forte mesmo. obrigada. Eu via uma realidade nova, Gente, permanente, na sua vida Uau. que você está vivendo. obrigada, Jesus. Gente, olha, como terminar, né? Com uma oração. Amém. Eu vou pedir você para orar. Amém. Amém. E depois eu vou encerrar, fechar aqui, né? Eu queria que você cantasse um pedacinho. Pode? Ah, claro. Dele por ele. Por favor. Tá vendo como que ela é minha amiga? Pois tudo é dele, por ele, para ele. Dele, por ele, para ele. Dele, por ele, para ele. A ele a glória, tudo é dele, por ele, para ele. Dele, por ele, para ele. Dele, por ele, para ele. A ele a glória, tudo é dele. Ai, até me Deus. emociono. Eu quero deitar aqui. Eu também. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigada. Nós louvamos o teu nome, Senhor, nesse dia. Porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, não tem outro como tu. Não tem rocha além de ti. Aleluia. Não tem lugar melhor para se estar senão na tua presença. Ô Senhor, estava na tua agenda esse dia. Estava na tua agenda esse encontro e quando o Senhor marca, aleluia. Ninguém pode invalidar, desmarcar, porque o Senhor decidiu assim. Te louvamos, Senhor, por esse tempo de comunhão, por esse tempo que o Senhor nos deu por compartilhar, para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em nós e por nós. E como igreja, te pedimos pela vida de cada homem, de cada mulher, de cada moça, de cada criança, Senhor, que está nos assistindo agora, que seja alcançado pelo teu poder, que sejam alcançados pela tua presença, pela tua glória, pela tua unção, que de fato, como a minha amiga e pastora orou, que ultrapasse a tela da TV, a tela do celular, Pai, e surta o efeito que o céu deseja. Declaramos vidas curadas, restauradas, transformadas pelo poder do teu nome, pelo poder que existe na tua palavra, que é viva e é eficaz. Pai, o Espírito Santo me diz que se tiver alguma mulher agora, se tiver alguma moça, alguma família agora que de fato reconhece que precisa reatar aliança contigo para fazer a tua vontade, para sair da cadeira de órfão e se assentar na cadeira de filho, para sair da cadeira de vítima e se assentar na cadeira de fato como alguém que tem uma herança em ti. Pai, que de fato reconheça, entenda
entenda e se posicione agora, dizendo: eu retorno, ou se não, eu entrego. A minha vida pertence ao Senhor. Eu não sei mais como viver sem Deus, como viver sem a presença dele. Que possa, Senhor, falar, mas não só verbalizar, mas comentar aqui. Eu entrego a minha vida ou não, ou apenas não, para quem de fato precisa reatar. Eu reato a minha aliança com o Senhor, porque nós não estamos aqui brincando de fazer programa, de fazer um podcast. Nós estamos aqui cumprindo um propósito, debaixo de uma ordem, uma obediência que o Senhor nos deu. Então te pedimos, porque assim cremos, que vidas serão curadas, libertas, transformadas, que de fato voltarão a ter aliança ou farão aliança contigo, e para a glória do teu nome, nunca mais essa aliança será quebrada. Aleluia. E o teu nome na vida, na história e na casa delas será glorificado. Nós ouviremos o testemunho. Aleluia. E nós diremos e reconheceremos mais uma vez que tu és bom. Obrigada, Senhor, pela vida da minha pastora. Obrigada pela sua casa, pelo pastor Silas Filho, pela vida da Radassa, pelo Silas Neto, pela vida dos nossos pastores, Silas Malafaia, a pastora Elisete, toda a sua família. Obrigada pela igreja, obrigada pela Devec, obrigada pelas vitoriosas. Obrigada porque o Senhor os estabeleceu nessa terra para um propósito maior do que eles. E a nossa oração é para que o Senhor continue fazendo neles e por eles o que mais ninguém poderia fazer. Em o nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém e graças a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Encerramos. Até breve. Aqui, até breve. Você que ainda não é inscrito no nosso canal. Pelo amor de Deus. Inscreva-se agora aí, ó. Você já sabe onde é. Isso. E compartilhe esse vídeo. Essas palavras, esse testemunho, eu tenho certeza que vai abençoar a sua casa, a sua família. Amém. E até o nosso próximo podcast. Por favor. Beijo, gente.